Fala, projetista! Tudo bom com você? Sejam todos bem-vindos ao canal do Geraldo Alves. Muito prazer, eu me chamo Marcos Bispo, eu sou projetista de combate a incêndio e também faço parte do suporte técnico do MPPI, o nosso treinamento que faz você sair do zero até um profissional de referência. E na aula de hoje vamos continuar nossa série de vídeos aqui no canal, que é justamente fazer um projeto de incêndio do zero até a sua aprovação, tá? Mas claro, antes de eu começar, não se esqueça, clique em curtir, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para que você não perca quando um novo conteúdo sair, tá? Porque esse vai ser o primeiro vídeo de uma série de vídeos, como eu já comentei, e hoje especificamente nós vamos aprender o primeiro passo de fazer um projeto de incêndio, que é justamente classificar a nossa edificação. Então vamos estar classificando ela de acordo com a altura, com a sua ocupação, carga de incêndio e principalmente quais são as medidas de segurança que teremos que projetar nessa edificação, tá? Então, se você quer aprender como fazer esse e outros tipos de projeto, fica até o final desse vídeo e depois assista os outros vídeos anteriores, porque vamos estar realmente pegando várias edificações que você pode encontrar aí no mercado e trazer aqui no canal sobre como fazê-las, tá? Então, bora comigo, vamos aprender como fazer esse tipo de projeto. Então, vamos lá, pessoal, vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto que a gente vai estar trabalhando ao longo desse mês, tá? Nós temos aqui um projeto de 3 pavimentos, tá? Térreo, primeiro e segundo pavimento, tá? Lembrando que esse quadrado, esse cubo que aparece aqui, né? É na realidade porque é um vínculo, tá? Então isso aqui já é uma possibilidade absurda do Revit, né? Então você pode modelar o seu projeto e trazer aqui na forma de um vínculo, ou então você já pode receber esse projeto pronto, o que é fundamental para se você quer um projeto mais ágil. Então, por exemplo, se você tem uma parceria que faz esse tipo de projeto de modelagem e já te entrega ele em Revit, você já tem uma vantagem absurda para estar modelando esse projeto, tá? Mas, prosseguindo aqui, então nós temos aqui 3 pavimentos, tá? Isso é muito importante, por quê? Porque quando você estiver no mercado, você vai ver que você pode receber qualquer tipo de projeto, tá? E a gente tem que estar preparado para essas surpresas que a gente vai enfrentar. Então, na série anterior que a gente viu, que é a da escola de teatro, foi um projeto simples, mas ainda assim foi tranquilo porque só tinha um pavimento. E agora vamos ver na prática como funciona para edificações com mais de um pavimento, tá? Então vamos apresentar a nossa edificação. Nós temos aqui o térreo, tá? Perceba que esse térreo ele tem 2 acessos, tá? Um acesso que é o que faz a pessoa vir para essa parte das escadas, que é o que permite ir para os demais pavimentos, né? E também para o elevador. Assim como nós temos essa entrada principal, que são essas duas portas de correr, que dá acesso a esse espaço aqui no térreo, perfeito? A gente vai ver que o primeiro pavimento e o segundo pavimento, eles são iguais, tá vendo? Então eu vou apresentar apenas um deles, tá? Porque os dois são exatamente iguais, tá? É basicamente salas comerciais, tá vendo? Cada uma dessas é uma sala, escritórios, tá? Para que, enfim, possam ocorrer reuniões, enfim, locação para espaços comerciais, enfim, as possibilidades são infinitas, né? Mas o cliente ele comentou comigo, e isso é muito importante ter essa conversa, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse projeto aqui, ele o cliente ele ainda não tinha alugado essas salas, mas ele já tinha me dado um norte para saber o que, que ele vai fazer lá. Isso é muito importante porque a partir do momento que a gente faz uma classificação, todas as demais medidas de segurança vão receber o seu dimensionamento baseado nessa classificação. Então, se eu faço uma classificação errada por conta de, sei lá, o cliente falou que isso aqui era um escritório e depois ele vira uma loja, já é completamente vamos entender como é que funciona, tá? Então, basicamente, nós vemos aqui que os dois pavimentos tipo, eles são, na realidade, salas comerciais, né? Ou seja, o cliente ele vai reservar esses espaços aqui para escritórios, enfim, né? Alugar para quem quiser, enfim, utilizar esse espaço, tá? Isso daqui, gente, é muito importante. Por quê? Porque quando eu cheguei na edificação, o cliente ele ainda não tinha alugado essas salas, tá? Então foi fundamental essa conversa com o cliente para que ele conseguisse me passar um norte. O que é que vai ser essa edificação? E por que que isso aqui é importante? Porque toda medida de segurança vai depender da classificação que a gente fazer aqui agora. Então, se a gente fizer uma classificação errada, todas as medidas de segurança
vão estar erradas, ou quase todas, não é isso? Então é muito importante que, se o local ele ainda não está, de fato, pronto para uso, que você pergunte para o seu cliente o que é que ele pretende fazer. Porque se eu fizer esse projeto considerando escritórios e daqui 2 meses o cliente colocar uma academia, o projeto já vai estar completamente equivocado, tá? Então é extremamente importante essa conversa, tá? Então a gente já percebe aqui a presença, obviamente, né, de uma escada, né, para a gente conseguir estar percorrendo verticalmente a nossa edificação. E basicamente é isso, tá? O segundo pavimento também, que é o último, a mesma coisa, tá? São salas comerciais de mesmo tamanho, inclusive, tá? Então, já fizemos essa apresentação, esse tour inicial pelo nosso projeto, tá? E a partir de agora, então, a gente vai prosseguir para a parte de classificação. Lembrando a todos, tá, pessoal? Eu vou estar utilizando como base a norma do estado da Bahia. Se você é de outro projeto, de outro estado na realidade, saiba exatamente o que essa norma diz. Pesquise na íntegra, leia toda a norma, porque cada estado é um estado. Cada estado tem as suas especificidades que podem variar de um para o outro. Então é fundamental que você projete de acordo com o que diz a sua instrução técnica, tá? Nesse caso, como eu comentei, vou usar como referência o estado da Bahia, mas você, na hora de projetar, consulte a sua norma. Então, como falei, eu já estou no site aqui do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, tá? Estou aqui na parte das instruções técnicas. E, primeiramente, eu quero ver o que é que o decreto fala. Por quê? É extremamente importante, está até aberto na parte que eu quero falar, que o que é que muda de uma edificação térrea para uma edificação de mais de um pavimento, tá? E é justamente aqui, nessa parte inicial, que ele vai me falar duas coisas que são fundamentais. Primeiramente, o que é a altura da edificação. Olha só, para fins de exigências, é a medida em metros do piso mais baixo ocupado ao piso do último pavimento, tá? Então perceba, a nossa altura não é necessariamente a altura do chão até a cobertura. É justamente ao piso do último pavimento, tá bom? E além disso, olha só o que é a área construída. É o somatório de todas as áreas ocupáveis e cobertas de uma edificação. Ou seja, como eu tenho mais de um pavimento, para fazer o cálculo da área, eu tenho que somar todos os pavimentos. Isso sempre acontece? Quase sempre. A gente só não faz esse somatório se a minha edificação estiver compartimentada verticalmente. Que isso já é um assunto um pouco mais complexo que abordamos na íntegra lá no nosso treinamento, tá? Mas, na prática, nosso projeto ele não é compartimentado verticalmente, então a gente vai ter que fazer o somatório de todas as áreas para poder computar a área total construída. Perfeito? Então, sem mais delongas, vamos para a classificação, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é justamente o que é aquela nossa edificação, tá? Ou seja, enquadrá-la de acordo com estrutura, área de risco quanto à ocupação, tá? Então, eu vou fazer o nosso velho. Vou fazer um documento do Word aqui em branco e nele que nós vamos fazer o nosso rascunho, tá? Então, vamos fazer a classificação de acordo com a nossa ocupação. Como eu comentei, nossa edificação ela é composta por um térreo que vai ser possivelmente uma loja e os outros pavimentos vão ser escritórios comerciais. Marcos, eu posso ter mais de uma ocupação na minha classificação? E a resposta é sim. Você pode ter mais de uma ocupação na sua edificação, tá? Inclusive o Corpo do Estado, o Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, já até tinha pesquisado antes, ele fala sobre o que é uma ocupação que a gente chama de mista. É a edificação, estrutura ou área de risco que abriga mais de um tipo de ocupação. Então, sim, gente, nós podemos ter uma edificação com mais de uma ocupação, tá? E além disso, a gente precisa entender, ok, Marcos, eu tenho duas ocupações, mas como é que eu vou dimensionar as medidas de segurança? Qual a que eu escolho? O Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, ele fala que a gente vai utilizar a ocupação predominante. O que é isso? É a atividade ou uso principal exercido na edificação, estrutura ou área de risco. Então perceba que, no caso da Bahia, quando nós temos mais de uma ocupação, nós temos que levar em conta aquela que é predominante, aquela que é mais, como eu dizendo, o principal uso. É isso que nós vamos fazer, tá? Já tem outros estados que eles fazem um cálculo de acordo com a carga de incêndio total, ou seja, a gente pega a carga de incêndio da ocupação, multiplica pela área dela. Aquela que tiver
o maior valor vai ser a minha ocupação predominante. Eu vou dar esse exemplo mais para frente, mas aqui no estado da Bahia é o principal uso, tá? E além disso, nós temos uma questão extremamente importante. Aqui no estado da Bahia, apesar de ter mais de uma ocupação, e, por exemplo, elas podem até ter classificações diferentes, uma pode ser carga de incêndio baixa, outra pode ser carga de incêndio médio, mas o importante é que sempre vamos dimensionar para aquela de maior risco, tá? Pelo menos é a exigência aqui do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, perfeito? Então vamos prosseguir, ó. Como eu comentei, no pavimento térreo vamos ter uma loja, então possivelmente vai ser ó, um comercial. Vamos verificar ou vai ser C1 ou vai ser um C2, tá? Como é que a gente vai verificar isso? Na carga de incêndio chega lá. E nós temos também uma classificação que provavelmente vai ser uma D1, local para prestação de serviço profissional ou condução de negócio. Por quê? Porque tem aqui ó, escritórios administrativos, tá? Então, vamos classificar ela de acordo com C1 ou C2, mas uma das ocupações vai ser D1 com toda certeza, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Primeiro pavimento, segundo pavimento e o térreo vai ser uma ocupação C. Vamos definir se ela vai ser C1 ou C2, tá? Onde que eu vou isso? Eu vou agora ver isso na Instrução Técnica 14 do Estado da Bahia, tá? Que é justamente sobre a carga de incêndio das edificações, tá? E por que eu gosto de ver na ST? Porque ela faz a divisão não só pela descrição, como também pelo KNAI, o que pode ser bastante útil se você já tiver o CNPJ da edificação, tá? Então, ó, vamos verificar o nosso comercial, ó, que ele é uma loja de eletrodomésticos, né, tudo mais, de, na realidade, peças de projetos sintéticos, né? Então, vamos verificar o que, que nós temos aqui parecido, tá? Então, ó, animais vivos, atacadista de semente. Então, perceba, o que, que eu estou fazendo? Eu vou fazer provavelmente um corte aqui nesse vídeo, mas eu estou verificando todas as descrições de cada tipo de classificação e vou encontrar aquela que mais se aproxima do que está presente na edificação. Então, vou fazer um corte nesse vídeo e mostrar qual foi o resultado que encontramos. Estamos aqui de volta, tá, pessoal? E eu encontrei a classificação, olha só, comércio varejista de material elétrico, ou seja, ele vende materiais para eletricistas, enfim, técnico, engenheiros eletricistas, tudo mais, tudo para que a gente consiga estar utilizando na obra, tá? Então, nós temos aqui a nossa classificação, que ela é C1, mas não somente isso, nós já temos a carga de incêndio, que é dada, ó, se a gente for ver aqui em cima, ó, em megajoules por metro quadrado, tá? Então, vou colocar aqui, ó, que é a nossa classificação do incêndio, 300 megajoules por metro quadrado. E nós temos a nossa ocupação D1, que nós temos que procurar qual é a carga de incêndio dela. D1, eu já disse que era escritório, né? Então eu posso facilitar, ó, escritório. Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. D1 com carga de incêndio de 300, tá? Então eu vou copiar essa classificação também. Carga de incêndio de 300 megajoules por metro quadrado. Perfeito? E agora vamos classificar a nossa edificação de acordo com essa carga de incêndio, tá? Onde é que essa informação? Aqui na Bahia, ela é encontrada no decreto. Vamos procurar a tabela que fala sobre a carga de incêndio, ó. E ele fala, ó, que a carga de incêndio até 300 megajoules por metro quadrado é risco baixo, tá? Então, eu sei que as nossas duas edificações, elas possuem risco baixo. Então, ó, fizemos a classificação quanto à ocupação, ao mesmo tempo que também fizemos a nossa classificação de acordo com a carga de incêndio, tá? Então, a gente já está fazendo a primeira etapa, nós finalizamos essa classificação com relação à ocupação, e agora vamos classificação de acordo com a altura, tá? Como a gente viu, a altura para o corpo de bombeiros é do térreo, ou seja, do nível de descarga, até o piso do último pavimento. Vamos dar uma olhada no nosso projeto, tá? Então, vou abrir aqui o PT, vamos ver se aqui aparece os níveis para a gente, senão a gente vai pegar alguma elevação aqui. E olha só a vantagem do Revit, é absurda, 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 tá? Então perceba que o piso do último pavimento está aqui nessa altura, de 6,10. Então perceba que nós temos aqui a nossa altura de 6,10, tá? Como temos uma altura de 6,10, perceba que ela está entre 6 e 12 metros. Logo, nós temos uma edificação
classificando de acordo com a altura do tipo 3, que é uma edificação, estrutura e área de risco de baixa, média, altura. Perfeito? Então vamos colocar aqui. Estamos classificando isso de acordo com a altura. Tá? Então, agora que a gente classificou de acordo com a ocupação e de acordo com a altura, precisamos saber a área do meio de edificação. Então, vamos dar uma olhadinha no projeto sobre como vamos encontrar essa área. Agora, como eu vou classificar e encontrar, na realidade, a área da minha edificação, tá? Então, a gente vai fazer basicamente para o térreo, né, e o primeiro pavimento, já que o primeiro pavimento e o segundo são iguais, tá bom? E temos diversas formas de calcular a área, tá? Então, basicamente, uma que eu gosto muito é justamente utilizando o limite de área, tá? Eu particularmente gosto de pegar sempre da parede externa da edificação, tá? Então, até aqui, mais ou menos, que é justamente a nossa área ocupada e coberta da edificação, tá? E perceba como é simples. Depois que eu determinei minha área, eu simplesmente venho aqui no comando de área, clico e aparece. Óbvio que essa questão da configuração aqui do identificador eu posso alterar depois, tá? Sem problema nenhum. Mas percebam, gente, basicamente, que agora eu já consigo determinar minha área do pavimento térreo. Vou até anotar isso daqui, ó. Áreas. Para o pavimento térreo, tem um 209,38 metros quadrados. Lembrando, gente, como estamos trabalhando com a nossa classificação, depois a gente trabalha a questão da edição desse símbolo aqui, perfeito? Esse identificador. Então, já fiz isso para o primeiro pavimento, vamos fazer a mesma coisa, ou melhor dizendo, para o térreo, vamos fazer a mesma coisa para o primeiro pavimento. Estou aqui no primeiro pavimento, tá, gente? Como é que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu vou falar aqui de um método mais prático, tá? O que acontece? Quando você está fazendo realmente um projeto do zero, principalmente projetos de prefeitura, o ideal é que a gente faça cada tipo de área, coloque tudo certinho, por exemplo, que área é permeável, que área é construída e tudo mais. Aqui, como é para projeto de incêndio, vou fazer de uma maneira mais rápida e simples, tá bom? Então, eu vou vir aqui em área, planta de área, e vou selecionar o nível que eu quero, que no meu caso é o nível 2, porque é o meu primeiro pavimento, tá? Observe que aqui eu estou colocando como nível 1, nível 2, nível 3 e assim sucessivamente, tá? Em próximas aulas eu vou estar editando essa questão dos níveis para que a gente consiga verificar como usá-los no Revit, tá? Mas como aqui é a nossa primeira aula de classificação, eu vou deixar para arrumar isso com vocês, tá bom? Então, ó, vou criar aqui um tipo de área e vou colocar como área construída, tá bom? Do nível 2. Ele vai pedir para eu criar automaticamente esse contorno. Eu vou colocar aqui como não, porque ele pode errar. Talvez até acerte aqui porque é um quadrado, mas por via das dúvidas eu vou colocar como não, tá? E agora, estou vindo aqui ó, em limite de área e agora eu vou desenhar qual é a área que eu quero calcular. Eu vou criar um retângulo, ó, vou vindo aqui até aqui. Então perceba que eu já coloquei meu limite de área. Eu estou abaixando aqui, gente, que é por causa da câmera, tá bom? E agora eu venho aqui em área e área. Perceba que a partir do momento que eu crio esse limite da área, ele já calcula automaticamente para mim. Perceba que aqui deu a mesma coisa, que já era esperado, que é 209,38 metros quadrados. Então, ó, pavimento, segundo pavimento, né? O segundo pavimento. Perfeito, então qual é a área total? Então, a minha área total vai ser de, vamos pegar uma calculadora, vai ser de 209,38 vezes 3, que vai dar 628,14. Isso é importante para a gente? Totalmente, porque é a partir dessa classificação que a gente consegue determinar todas as medidas de segurança da nossa edificação, tá? Então nós temos aqui uma área de 628,14 metros quadrados, que no estado da Bahia a gente ainda consegue classificar essa edificação como um projeto técnico simplificado, ou seja,
a gente não vai precisar de medidas de segurança mais avançadas, como os hidrantes, por exemplo, tá? Então, perceba, nós fizemos aqui os 3 passos fundamentais. Classificamos de acordo com a ocupação, classificamos de acordo com a altura, calculamos as áreas de cada pavimento. Então, agora, nós vamos seguir para o último passo, que é justamente determinar as medidas de segurança, tá? Ok, então, vamos lá. Eu simplesmente venho aqui no decreto estadual, e aqui vai ter as tabelas que vai nos mostrar justamente as medidas de segurança que vamos precisar instalar na nossa edificação, tá? Perceba que é a partir da tabela 5 que nós começamos, tá bom? E perceba o seguinte, pessoal. Aqui vai mostrar para a gente o quê? Exigências para edificações, estruturas e áreas de risco com área menor ou igual a 750 metros quadrados e altura igual ou inferior a 12 metros. Ou seja, se a minha edificação, ela, por exemplo, tivesse uma área menor do que 750 metros quadrados, mas a altura dela fosse maior do que 12 metros, ela já não entrava como PTS, tá bom? Essas duas condições ela tem que serem satisfeitas simultaneamente. Nossa edificação ela tem uma altura menor do que 12 e área menor do que 750. Então a gente pode sim utilizar essa tabela. E agora, Marcos, como que vamos fazer se a gente tem duas ocupações diferentes? Simples. Aqui, colocar no Word para facilitar o nosso entendimento, tá bom? Mas nós vamos fazer o seguinte, olha só. Vou até colocar aqui, ó. Tabela. E a gente vai fazer basicamente o seguinte, pessoal. Vamos verificar quais são as medidas de segurança que cada ocupação precisa, tá? Então, ó, deixa eu inserir uma forma aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos verificar a nossa ocupação do tipo D, que é essa daqui, ó. E vamos ver a nossa ocupação do tipo C, que é essa daqui. E como é que funciona essa tabela? Simples. Nós fazemos a conferência entre o cruzamento das linhas com as colunas. Ou seja, ocupações do grupo B vão precisar de saída de emergência, porque está marcado com X, na interseção entre as duas. Perfeito? Então, observe, gente, que a minha edificação classificada como D e a parte da minha edificação classificada como C recebem as mesmas medidas de segurança. Então, nesse caso, nós vamos fazer basicamente o mesmo projeto para todas as partes da edificação. Se alguma das ocupações necessitassem de uma medida de segurança diferente, nós iríamos precisar implementá-la na edificação. Então, a partir daqui, a gente já começa a perceber o que vamos precisar fazer no nosso projeto. Nós vamos precisar fazer, então, uma saída de emergência, para fazer uma iluminação de emergência. Vamos precisar fazer também, então, a nossa sinalização de emergência. Vamos precisar calcular os extintores. E, por fim, calcular a brigada. Perfeito, pessoal? Então, só recapitulando aqui, nós já fizemos o passo a passo inicial para definir qual é a classificação de uma ocupação, de uma edificação. Então, vamos lá. Primeiro passo, verificar a sua ocupação de acordo com o uso. Nós já verificamos que o primeiro e o segundo pavimento vão ser escritórios, o que, no nosso caso, dá uma classificação D1 de 300 megajoule por metro quadrado, ou seja, risco baixo. E o térreo vai ser uma loja classificada como C1, também de 300 megajoules por metro quadrado e risco baixo. Além disso, nós fazemos um segundo passo, que é uma classificação da edificação de acordo com a altura. Nós verificamos que a nossa altura, que é justamente do térreo, ou melhor dizendo, do piso de descarga até o último pavimento ocupável, a gente verifica que temos 6,10 aproximadamente, que nos dá uma ocupação do tipo 3. Perfeito? Além disso, nós temos as áreas. Calculamos as áreas de cada pavimento e encontramos um total de 628,14 metros quadrados. Por fim, tendo posse da ocupação, da área e da altura, nós verificamos nas tabelas, pode estar um decreto ou pode estar em alguma norma específica, quais são as medidas de segurança que precisamos adotar. Lembrando, pessoal, que isso tudo é sempre após uma conversa com o cliente. O cliente ele tem que estar exatamente ciente
do que vai ser a edificação, para que a gente consiga executar o nosso projeto com excelência. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha curtido a aula de hoje, tá? Isso é extremamente importante, porque a classificação da edificação ela é justamente a chave para a aprovação ou a notificação do seu projeto, tá? Isso é importante justamente porque a partir da classificação inicial que fazemos é o que dá o desenvolvimento de todas as medidas de segurança e seus respectivos dimensionamentos. Então, uma classificação errada pode fazer com que a sua edificação ela não esteja coerente de acordo com as normas e, pior ainda, esteja insegura para as pessoas que estão lá, os transientes da edificação, tá? Então é fundamental que a gente saiba como classificar corretamente, tá? Principalmente porque nos próximos vídeos vamos estar falando sobre as outras medidas de segurança que vamos implementar aqui, tá? Então, antes de eu sair, não se esqueça, clique em curtir, se inscreva no nosso canal e, claro, ative o sininho porque esse conteúdo vai ser muito bacana, tá? Então, vejo você na próxima aula. Fui!